Aqui pra mim tá passando. Então tá aparecendo pra você aí? Então, Mas vambora. eu acho que melhor tu reiniciar o aplicativo, né? Pra tu poder... Tá ouvindo? Tá ouvindo minha voz? Tá legal? Pra Então tu vambora. poder ver. Senão tu não vai saber. Então vambora, galera. Vambora. Vamos começar aqui, galera. Boa noite. Começando a live aí com 3 minutos e 36 atrasado, porque deu uma travada aqui na minha tela. Mas já parece que tá, já vi aqui com a minha filha, tá tudo normal, a galera tá me vendo, tá me enxergando. Manda uma mensagem aí pra mim, manda aí um chat aí pra gente poder saber como é que tá a transmissão aí, se tá legal, se você tá recebendo legal aí a transmissão do canal, galera. Para você que não me conhece aqui, meu nome é Gledson DJ, para você que não é inscrito no canal, peço que se inscreva no canal, que faça parte aí dessa comunidade botafoguense aí na internet, no YouTube. Jorginho Santana, boa, Gledson, saudações rubro-negro. Você é bem-vindo, irmão. Todo rubro-negro, todo tricolor, todo vascaíno, todo rival é bem-vindo. Tanto que haja respeito, haja aqui uma brincadeira sadia, uma zoação sadia. A gente lê aqui, a gente fala e a gente manda a tua mensagem no ar aqui, galera. Então, voltando a dizer o que eu estava dizendo, meu nome é Gledson DJ, você que não me conhece, tem esse canal aqui no YouTube, e eu peço para que você aí ajude aí o canal a crescer, ajude o canal aí a chegar a mais e mais irmãos botafoguenses em todo o Brasil, e eu preciso de inscritos, que você se inscreva, e para você que já é inscrito, aquele like, aquele compartilhamento, e também manda uma mensagem no chat aí, manda aí o seu recado para que a gente possa aí repercutir, né, o seu recado aqui na live, galera. Tá difícil, eu não estou conseguindo aqui acessar no computador para ver aqui as mensagens de vocês. Algumas aqui que aparecer aqui na tela e der tempo de ler, eu vou ler para a gente poder dar seguimento aqui à nossa live nesse sábado aí, cheio de novidades, sabadão aí cheio de... o Botafogo aí fracassando aí na contratação do argentino aí, o Roleiser, né? Que o Botafogo vem tentando essa semana aí a contratação do Roleiser, e hoje o Roleiser foi intimado a dar uma resposta ao Botafogo, né? O John Textor disse que só faria as negociações com esse jogador até hoje, e hoje ele deu uma resposta e a gente vai aí tá falando aí sobre essa possibilidade dele estar indo para o Benfica. O Benfica que essa semana divulgou que não estava fazendo nenhuma proposta para o Roleiser, que não estava tentando levar o jogador, e hoje parece que o Benfica apareceu do nada e está aí levando o jogador para jogar na sua equipe em Portugal. E a gente vai explicar e vai tentar entender o porquê que o Benfica entrou agora na jogada, entrou agora para poder tentar levar esse jogador, já que o Botafogo tinha feito aí ótimas propostas para esse jogador. Agora tá sim, agora tá legal para mim, tá aparecendo aqui. Jorge Santana, o Jorginho, meu amigo, parceiro, aquele abraço. Obrigado aí por estar participando da live, obrigado aí por estar mandando aí um chat e estar aí participando dessa live aí do Gledson DJ, meu amigo flamenguista. Tem mau gosto, mas assim, a gente ama até aqueles que têm mau gosto, como o Jorginho, que torce para o time da Gávea, que torce para o time dos Pombos. Então, Jorginho, um abraço, saudações para você também, saudações alvinegras, obrigado por estar aí participando da nossa live aí nesse sábado, sabadão, começando aí às 19h30, galera. Tem mais gente aí para chegar, manda tua mensagem, manda aí o que você acha aí do nosso dia a dia, né? De ontem para cá o Botafogo teve aí muitas novidades e a gente vai estar debatendo nessa live aí essas novidades do Botafogo, que foi ao mercado e acabou aí fracassando no Roleiser. E a gente vai entender mais ou menos o porquê que o Botafogo fracassou no Roleiser e porquê que as coisas não aconteceram do jeito que o John Textor queria. Então, a gente tem aí a notícia também do falecimento do Zagallo, né? E a gente vai entender aí mais ou menos o que a mídia anda fazendo, como ela anda apagando o Botafogo da história do futebol, da história dos seus ídolos, através de noticiários, através da sua programação diária, que vem fazendo com que o Botafogo desapareça dentro do cenário do futebol mundial. Esse falecimento aí do Zagallo, a gente acompanhou aí os noticiários sobre o falecimento do Zagallo e tal, e a gente vê a Globo forçando ali uma barra para o Zagallo ser identificado com outro clube que não é o Botafogo. Então a gente vai debater isso aí durante a live, a gente vai conversar sobre a live sobre isso, e a gente vai começar aí falando do Roleiser, né?
esse jogador aí, um jogador argentino, que o Botafogo tinha interesse, né? Tinha aí feito uma proposta muito boa para esse jogador, botou na mesa ali uma proposta até muito mais forte do que a do Benfica, mas esse jogador aí parece que hoje veio uma notícia de que o Benfica voltou e vai tentar levar esse jogador. O Benfica ainda não deu aí uma declaração sobre o caso, né? Mas o Botafogo acabou aí tendo uma resposta negativa do jogador, do argentino, e a gente vai estar debatendo aí o porquê que isso aconteceu, né? Porque vamos dar uma lida aqui na mensagem, na notícia primeiro, para a gente poder debater, e eu vou passar o ponto de vista do que eu achei, do que aconteceu nessa negociação, que, ao meu ver, muita gente já via como com pessimismo essa negociação do Botafogo com o Roleiser, né? Muita gente já via essa negociação como se ela não fosse acontecer, e a gente vai estar aqui tentando entender o porquê e dar aqui a minha visão, por que ela não aconteceu. Fernando Santos está aqui presente também na live. Fernando Santos dando aqui um bom afogão, uma boa noite para você, Fernando. Muito obrigado aí por estar presente aí na live. Fica com a gente aí até o final, manda uma mensagem, vamos desenvolver aí os assuntos para essa live poder correr aí e a gente poder aí estar falando sobre os assuntos que eu vou estar propondo aqui nessa noite, nessa live. Então vamos lá. O Benfica, vamos ler essa mensagem aqui do Fogão Net, né, que acabou aí dando essa notícia. E antes de mais nada, eu queria pedir à galera do Fogão Net que reveja a sua página, porque sua página é uma parada muito chata, porque abre um monte de troço, abre um monte de propaganda e é muito ruim de ler. Então, galera do Fogão Net, não sei se vocês ganham dinheiro com isso, mas dá uma repaginada aí nessa página de vocês aí, que tá difícil da gente poder ler o conteúdo. É tanta coisa que tem que fechar até chegar na notícia, que você leva mais ou menos meia hora para poder ler a notícia aí do Fogão Net. Mas o Fogão Net faz um trabalho muito bom dentro da comunidade Botafogo. Parabéns para essa galera, mas realmente o site de vocês é muito poluído. Mas vamos lá. O Benfica mudou seus planos, segundo o site O Jogo, né? O clube português tinha a intenção de contratar o Roleiser para o meio de 2024. Foi a notícia que chegou, que o Benfica não tinha feito nenhuma proposta pelo Roleiser e que desejava trazer o Roleiser para o meio do ano, né? E o Botafogo estava ali com a proposta para trazer ele já, para agora. Então isso aí estava facilitando a vida do Botafogo na contratação do Roleiser, né? Então, devido ao forte interesse do Botafogo, já chegou um acordo com o meio atacante para transferência imediata, né? O Jogo informa que o Benfica tem um acerto verbal com o Roleiser, faltando apenas finalizar a negociação com o Estudiantes da Argentina. O contrato com o meio atacante argentino iria até 2029. Não é novidade para ninguém que esses jogadores argentinos têm aí um desejo de jogar na Europa, e Portugal é uma porta de entrada para o mercado mais forte, que é a Premier League e a La Liga. Então, muitos jogadores que se destacam em Portugal acabam futuramente se transferindo para times mais fortes, para competições mais fortes. Então, a gente sabe que os jogadores argentinos têm esse interesse de jogar na Europa, porém o Botafogo chegou forte, o Botafogo chegou com uma proposta muito boa, e o Botafogo estava com uma proposta para ontem, né, para fechar para ontem. E o Benfica queria ele para o meio do ano somente. Então, o Botafogo aí, aparentemente, tinha ali uma vantagem na negociação com o Benjamin Roleiser, né, para poder trazê-lo para jogar no Rio de Janeiro. E muitos viam com otimismo por conta dessa proposta que o Botafogo fez, né, junto ao Estudiante para trazer o Roleiser. Porém, o que acontece, galera? O que eu acho que aconteceu com essa contratação aí, para ela poder ser tão dificultosa e parece que vai babar, tá? Vamos lá. O Botafogo, ele acabou devolvendo ali o Gabriel Pires para o time do Benfica, né? O Botafogo não quis continuar, mesmo o Benfica sinalizando que queria, que aceitaria revogar aí o empréstimo do Gabriel Pires com o Botafogo. O John Textor acabou devolvendo o jogador para o Benfica e não quis continuar com o jogador. Então o Benfica ele ficou com o número de estrangeiros acima ou no limite do permitido pela Liga Portuguesa e pelas
pelos campeonatos europeus ali, que são praticamente unificados ali em suas regras, em suas disposições. Então, o Benfica, com a volta do Gabriel Pires, ele ficou no limite com seus estrangeiros lá. E o Botafogo, se aproveitando dessa situação, fez uma proposta pelo Roleza para trazer ali o jogador. Então, o Benfica parece que ele conseguiu aí correr com um destino para o Gabriel Pires, né? Não me espanto se o Gabriel Pires já for anunciado por algum time aqui do Brasil, né? Ou até mesmo algum time do Rio de Janeiro, porque o Benfica, para estar voltando atrás, no caso do jogador do Roleza, né? O Benfica tem um destino já certo para o Gabriel Pires, já que o Benfica não pode ter tantos estrangeiros em sua equipe. Então, parece que o Benfica conseguiu resolver essa questão junto com os seus estrangeiros do elenco, e agora o Benfica voltou praticamente forte ali para poder levar o jogador, né? Vamos ver aí o que vai acontecer nessas últimas semanas, mas parece que o destino do Roleza será mesmo o Benfica, já que o Botafogo não tem como competir com a equipe de Portugal, não tem como competir com o time europeu, né? No caso, financeiramente o Botafogo até chegou junto, botou dinheiro na mesa, botou condições para trazer o jogador, porém o jogador, claro, vai preferir jogar na Europa, que é um mercado muito melhor, um mercado muito mais promissor do que o nacional. Apesar que o Botafogo tem o John Textor, dono de uma Eagle, né? E o Botafogo pode também levar o jogador para a Europa através do Lyon, através do Crystal Palace, né? Que são times que estão em campeonatos mais fortes, né? O Crystal Palace até um pouco melhor, porque joga a Premier League, que é um campeonato mais valorizado do que o campeonato francês, né? E vamos ver aí também o Lyon, que esteve para ser rebaixado, né? Nesse campeonato agora, o Lyon lutou contra o rebaixamento e o Lyon passa momentos difíceis no campeonato francês. Então, o Roleza aí sendo praticamente encaminhado para o Benfica, que de última hora, que de último instante, acabou aí voltando à briga e dizendo que está na briga pelo jogador Roleza, pelo Benjamin Roleza, que era um meio argentino que joga no Independente. E é um jogador muito bom, um meio-campo muito bom, um jogador muito habilidoso, um jogador que tem bons passes, chuta bem de fora da área, um jogador que teria aí um sucesso promissor na equipe do Botafogo, jogando no meio-campo ali ao lado de grandes jogadores, que é o Eduardo, que é o Tietê e que é o Tiquinho Soares. Então vamos aí aguardar, mas muita gente não vê com muito bons olhos, não vê muito otimismo nessa negociação, e a gente vai entender agora como vai acontecer nos últimos dias, né? O Botafogo o Roleza já é um plano B do Botafogo, né? O plano A do Botafogo foi o jogador do Boca Juniors, que o Boca Juniors acabou tentando fazer um leilão, acabou tentando fazer uma sobrevalorização do jogador, e parece que o Botafogo saiu da jogada, não quis mais o Medina, e o Botafogo partiu para cima do Roleza, que era o plano B, e agora o Botafogo precisa de um plano C para poder aí trazer um meio-campo, já que falhou nessas duas oportunidades de mercado que o Botafogo tentou. O Botafogo se apresenta para a temporada 2024 amanhã, nesse domingo, mas muita coisa ainda não está pronta. Algumas negociações estão em andamento, e uma delas é dessa que eu estou falando aqui, que é do Roleza, o argentino, que teria que responder hoje, não respondeu, mas pelo andar da carruagem parece que não vem. Então, o Botafogo se apresentando amanhã, o Jefinho foi apresentado não, né? Ele foi pelas mídias do Botafogo divulgado que ele está de volta, o Jefinho, vai disputar a vaga com o Vitor Sá ali na ponta esquerda. Hoje, na minha opinião, o Vitor Sá é titular absoluto. O Jefinho vem para brigar por essa vaga. O Jefinho, que é até mais habilidoso que o Vitor Sá, mas eu vejo o Vitor Sá um pouco mais decisivo na hora do vamos ver ali no campo, no jogo, né? O Vitor Sá, que é um jogador que tem melhorado muito sua finalização, né? Tem feito alguns gols importantes. Do ano passado ele fez muito boas partidas, né? E parece que o Jefinho vai ter que rebolar muito para poder tomar essa vaga aí do Vitor Sá, mas a gente sabe que são dois tempos,
que um jogo onde hoje em dia é muito físico, é muita correria, a gente sabe que vai ser um tempo para cada um, assim como foi o Vitor Sá com o Luiz Henrique na temporada de 2023, né? Uma hora entrava o Luiz Henrique, uma hora entrava o Vitor Sá, e eles acabavam ali revezando, mas na maioria das vezes quem entrava jogando era o Vitor Sá, e ele entrava jogando e fazia muito bons jogos, muito boas partidas à frente ali do Botafogo, na ponta esquerda ali, e eu creio que esse ano de 2024 não vai ser diferente, essa dobradinha vai continuar acontecendo, só que dessa vez, em vez de ter o Luiz Henrique, o Botafogo vai contar aí com o Jefinho, que foi emprestado pelo Lyon por uma temporada. O Jefinho vai jogar toda a temporada de 2024 e já está aí pronto para ser encorpado ao elenco amanhã na apresentação, já que o Botafogo vai fazer uma pré-temporada fora do Rio de Janeiro, né? Aguardando aí, então, para amanhã, a reapresentação do Botafogo, e a gente vai ter aí o Jefinho já sendo incorporado. Parece que também está tudo certo com o Savarino, né? O venezuelano que estava jogando nos Estados Unidos. Parece que aceitou a proposta para voltar ao Brasil, já que ele já defendeu o Atlético Mineiro, e o Botafogo aguarda aí a chegada do Savarino, que também é muito bom jogador, e eu acho até melhor jogador do que esse tal de Roleiser, mas o Savarino é um jogador mais pronto, um jogador mais experiente, e tem aí a chance de estar jogando novamente no Brasil e defendendo as coisas de outro alvinegro, que é o Botafogo. Então a gente tem aí essas notícias aí sobre o Botafogo. Temos também umas notícias que agitaram ontem o cenário do Botafogo, que foram as negociações de Lucas Perry e Adrielson para o Lyon, né? Parece que os valores que foram divulgados pelo Lyon não agradaram muito a torcida, não foi aquilo que foi dito sobre o que seriam essas negociações, e a torcida foi para a internet para cobrar o John Textor, para ele poder explicar o porquê dos valores muito abaixo do que foram negociados o Adrielson e o Lucas Perry. Então a gente tem aqui a notícia do GE, onde o Lyon aqui ele anuncia que pagou menos de 40 milhões ao Botafogo por Lucas Perry e Adrielson. 40 milhões era o esperado que o Botafogo arrecadaria com esses dois jogadores, com o Adrielson e o Lucas Perry. E o Botafogo acabou lucrando aí, lucrando não, né? Acabou recebendo menos de 20 milhões, o que é muito pouco. Parece que não custaram cada um mais de 4 milhões de euros, né? Cada um custou 3 milhões de euros, alguma coisa. Não chegaram a 4 milhões de euros, muito abaixo do que foi prometido. O John Textor que disse que estaria vendendo os dois jogadores para o Lyon para poder segurar, porque vieram outras propostas, e o Lyon cobriu essas propostas, e por isso eles estariam sendo transferidos para o Lyon, para que o Botafogo não perdesse esses dois jogadores por um valor muito abaixo de mercado, e essa transferência aí acabou sendo muito abaixo do mercado. O goleiro e o zagueiro foram anunciados ontem, né, na sexta-feira, como reforço do clube francês, né, tiraram foto lá com a camisa e tal, aquilo ali tudo, e o Lyon, nessa apresentação, divulgou que pagou um total de 6,83 milhões de euros ao Botafogo para a contratação de Lucas Perry e Adrielson. Você vende dois jogadores para o time do Lyon pelo valor de 6 milhões e 83 para... a gente fica até um pouco desconcentrado com essa notícia, porque o valor é muito abaixo. 6,83 milhões de euros é o que o Botafogo recebeu do Lyon pela dupla, né? A gente vê que esse valor aí corrigido em real, ele corresponde a mais ou menos a 36 milhões e 600. Então, é um valor muito abaixo. O Botafogo esperava pelo menos aí receber pelo Lucas Perry um pouco mais de 9 milhões e pelo Adrielson um pouco mais de 6 milhões, e parece que foi um valor muito abaixo do que a gente esperava, né? O Olympique tem a alegria de anunciar, né, que a chegada do goleiro Lucas Perry, o zagueiro Adrielson, junto ao Botafogo, pelo valor de 3 milhões,25,
e 3,58 milhões de euros. Então vamos lá. Lucas Perry saiu por 3,25 milhões de euros e o Adrielson por 3,58 milhões de euros, respectivamente, podendo ser adicionado o valor de 50% ao lucro de uma futura venda. E o que isso significa? Bolufas, né? O Botafogo, diferente na negociação com o Jefinho, que também foi para o Lyon no ano passado, o Botafogo dessa vez não se pronunciou oficialmente sobre os valores. Todas as informações vieram do clube francês, que também pertence ao John Textor. Aí tem a foto aqui do Lucas Perry e do Adrielson com uma camisa, né? Um contrato aí assinado até 2028, né? A dupla que se destacou durante a temporada já tinha conversas adiantadas com o Lyon, né? Por pelo menos 3 meses, e o John Textor quis manter a dupla dentro da Eagle Road e acabou aí não deixando que eles saíssem do grupo, não saíssem da Eagle para um clube que não pertence à Eagle. Então o Lucas Perry foi um dos melhores goleiros do Brasileirão, acabou sendo convocado 4 vezes pelo Diniz para a seleção brasileira, e o Adrielson foi chamado uma vez pelo Fernando Diniz. Então, nessas contratações aí, você já vê aí uma valorização do jogador, né? O jogador que valia X após uma convocação para a seleção brasileira, ele vale W, e acabou que o Botafogo acabou vendendo esses 2 jogadores a preço de banana. Então a galera foi na internet, a galera foi no perfil do John Textor, a galera perturbou, e o John Textor acabou aí de forma forçada, respondendo a alguns internautas que invadiram a sua rede social para poder reclamar do valor, que é muito baixo, que é muito uma mixaria, né? Para você ter noção, o Nino, jogador do Fluminense, foi vendido a 5 milhões de euros para o Zenit, né? E o Botafogo parece que vendeu 2 jogadores a quase o preço de um Nino. E a gente achou o Nino saindo barato. Foi muito barato, o jogador do Fluminense saiu barato do tricolor, né? E a gente achou os valores abaixo. Agora imagina você vender 2 jogadores por 6,83 milhões de euros, que é um valor muito baixo, e a galera foi lá reclamar, e o John Textor respondeu que o seguinte, ele respondeu que os jogadores foram vendidos para o Lyon, porém o Lyon comprou apenas 50% do passe dos jogadores. O restante do passe ainda pertence ao Botafogo. Então o Lyon pagou a metade do preço, porque comprou metade do passe do jogador. Te convence? Isso te deixa feliz? Não sei. Essa explicação está muito enrolada, está muito complicada. A gente sabe que o John Textor não ficou milionário à toa. A gente sabe que ele é um cara que entende de negócio e que o negócio está dentro da mesma família, né? Parece que é como se eu tivesse vendido um carro para o meu irmão, né? Então, assim, um negócio dentro da mesma empresa, do mesmo conglomerado, de clubes que pertencem ao John Textor. Então, a gente sabe que ali os negócios são diferentes. Então a gente precisa entender, que o John Textor se comunique mais com a torcida do Botafogo, se comunique mais com a torcida do Lyon, para que a torcida entenda que tipo de negócio está acontecendo, que tipo de coisas estão por trás dessas negociações que envolvem Botafogo e Lyon, Botafogo Molenbeek, Botafogo e Crystal Palace. Claro, o Botafogo ainda não mandou ninguém para o Crystal Palace, mas em breve, com certeza, o Botafogo vai estar enviando jogadores que se destacam para jogar na Premier League no Crystal Palace. O John Textor tentou, no ano passado, comprar o João Gomes para o Lyon. O João Gomes que pertencia, né, ao time do Flamengo. E o João Gomes preferiu jogar a Premier League, se transferiu para um time da Premier League. E esse ano parece que o Botafogo fez uma proposta para o John Kennedy, né? E na cláusula dessa proposta, o John Textor prometia ao Fluminense que o John Kennedy, numa possível volta ao Brasil, não viria para o Botafogo. Cara, tá riando as calças para todo mundo. O John Textor está riando as calças para todo mundo. O Roleiser não veio porque o John Textor arriou as calças para o Roleiser. E o Roleiser se sentiu muito confortável na hora de escolher a qual time ele iria defender. Então o John Textor parece que tem que mudar um pouco essa mentalidade, mudar um pouco aí esse jeito de negociar, porque não está dando certo. O Botafogo já perdeu muitos jogadores para outros clubes e ofereceu fundos e mundos e fundos e não trouxe. Nós temos aí o exemplo do Rojas,
que acabou se transferindo para o Corinthians. Foi uma novela, né, essa contratação do Rojas, durou meses, manda proposta, envia proposta, reenvia proposta, refaz proposta, e o cara acabou escolhendo jogar no Corinthians, onde hoje ele tem os salários atrasados, está recorrendo à FIFA para receber valores do Corinthians, né, que, assim, parece que ele fez uma escolha completamente equivocada quando escolheu o time de São Paulo para poder defender. Então, sucesso para eles, que eles se explodam lá, o Rojas e o Corinthians, e o Rojas é mais um exemplo de jogador que o Botafogo perde quando chega para negociar. O primeiro foi o Zahavi. A gente entende que o Zahavi não veio por conta da família, né? A mulher, a esposa dele, não quis vir para o Brasil, e a gente acabou contratando o Tiquinho, lembrando que o Tiquinho era um plano B, o Tiquinho não era um plano A, mas ainda bem que o Tiquinho deu certo no Botafogo, que o Tiquinho aí hoje é um dos melhores jogadores do elenco, mas a gente não pode esquecer que o Tiquinho é plano B, foi plano B do Botafogo, quando o Botafogo não conseguiu trazer ali o Zahavi. E a gente tem ali essas negociações do Zahavi, tem o Rojas, tem ali, o Botafogo perdeu, dizem que o Botafogo fez uma proposta para o Pita e o Pita foi para o Cuiabá. Como é que pode o Botafogo perder um Pita para o Cuiabá? Entendeu? Então, assim, parece que o Botafogo vem perdendo ali, mesmo tendo dinheiro, mesmo tendo ali poder de barganha, onde o Botafogo pode levar jogadores para jogar na Europa, o Botafogo vem perdendo e precisa rever sua maneira de estar fazendo essas negociações, porque o Botafogo vem perdendo muitos jogadores dentro das suas negociações e não está tendo sucesso na hora de trazer esses jogadores que são anunciados pela mídia do Botafogo. A gente tem aí hoje também a notícia muito triste. Eu vou estar aqui falando com vocês aí sobre o falecimento nessa madrugada do Zagallo. Todo mundo sabe, o Brasil inteiro sabe que o Zagallo foi uma figura muito ligada ao Botafogo, às cores do Botafogo, ao Alvinegro do Rio de Janeiro. Sabemos que o Zagallo passou pelos 4 clubes do Rio de Janeiro, né? Ele foi treinador do Vasco, ele foi treinador e jogador do Flamengo, ele foi jogador do Fluminense e foi treinador do Bangu. Mas a gente sabe que as raízes do Zagallo são alvinegras. A gente sabe que o Zagallo teve um caso diferente com o Botafogo do que com os outros clubes do Rio de Janeiro. O Zagallo, todo mundo sabe que é uma figura muito conhecida por conta da seleção brasileira, né, pelos anos que ele trabalhou na seleção brasileira, é o único tetracampeão do mundo, era o único tetracampeão do mundo vivo, né? Campeão como jogador, campeão como treinador, né? O Tetra, a gente até releva, mas porque ele não era o treinador da seleção do Tetra, o Zagallo era auxiliar, né? E a gente nunca exalta um auxiliar, né? O auxiliar campeão, ele não sai no pôster, ele não é exaltado, ele não dá entrevista, ele é somente o auxiliar. Mas como o auxiliar de 94 era o Zagallo, o Galvão Bueno, com aquela sua boca enorme, emocionado ali na transmissão da Globo, acabou dizendo que o Zagallo era o único tetracampeão vivo. Porém, repito, o Zagallo era um auxiliar do Parreira. O Parreira, sim, é o técnico campeão de 94. Mas, vamos embora, vamos para frente. Hoje, acompanhando os noticiários, né, sobre o falecimento do Zagallo, aí a gente deixa aí uma força para a família, para que Deus conforte a família, porque é uma perda, a família perdeu uma pessoa querida, né, e nós somos brasileiros, torcedores, conhecemos o Zagallo através da televisão, do seu trabalho, né, mas eu vejo hoje uma forçação de barra muito grande da mídia em, como é que eu vou dizer, em desmistificar essa relação que o Zagallo teve com o Botafogo e tentar transformar o Flamengo no clube em que o Zagallo tinha mais carinho, e que o Zagallo tinha uma maior relação. Cara, é muita mentira, é muita forçação de barra. A mídia ela vem tentando esconder, ela vem tentando apagar o Botafogo da história e parece que ninguém percebe, que ninguém fala nada, né? A mídia vem tentando fazer esse trabalho
há muito tempo, já vem fazendo isso com o Garrincha. O Garrincha vem sendo apagado aos poucos da memória, apagado aos poucos da história do nosso futebol, onde as pessoas estão colocando outros jogadores no lugar do Garrincha, onde o Garrincha e o Pelé são os dois principais jogadores do Brasil e no mundo. Não existe uma seleção montada onde não tenha Garrincha e não tenha Pelé. Não existe. Aí a gente vê, a TNT montou uma seleção da TNT. Aí vamos lá na seleção da TNT, seleção brasileira da TNT. Aí tem lá o Pelé, aí tem lá sei lá, o cara escolhe botar o Tafarel, o cara escolhe botar, sei lá, o lateral, o Cafu, o cara escolhe lá a seleção dele. Mas no ataque, cara, gosto muito do Ronaldo. O Ronaldo é um cara que se passar do meu lado vai ser assim, eu paro para tirar, vou pedir autógrafo, vou pedir foto, porque o Ronaldo é um dos meus ídolos de futebol, mas me desculpa, Ronaldo, você não senta à mesa do Garrincha. Romário, você não senta na mesa do Garrincha. Entendeu? Kaká, você não senta, você não amarra a chuteira do Garrincha. Só quem chega próximo ao Garrincha é o Pelé. Aliás, para algumas pessoas o Pelé passa, e é justo que o Pelé seja maior que o Garrincha, pelas conquistas do Pelé, pelo que o Pelé fez. O Pelé é o rei, considerado o rei do futebol mundial. Beleza, o Pelé está à frente do Garrincha, beleza. Mas o Garrincha, ele não pode ficar de fora de nenhuma seleção de todos os tempos. Nunca. Loucura. É loucura você montar uma seleção e não ter o Garrincha. Com todo respeito ao Ronaldo, todo respeito a Ronaldo, com todo respeito a Romário, a Messi, a Cristiano Ronaldo, a toda essa galera aí que joga muita bola, ninguém engraxa a chuteira do Garrincha. Mas a gente vai lá e vê a TNT montou uma seleção. Aqui os moleques da TNT lá com 20, 30 anos, acho que entende futebol, montam uma seleção e tira o Garrincha da seleção. E posta lá na rede social uma seleção com Zidane, uma seleção com Ronaldo, com Romário, uma seleção até com Bebeto. Aí o cara vai lá e bota Lothar Matheus, aí bota aí Figo, bota... Os caras botam os jogadores que eles querem colocar, mas não colocam o Garrincha. Os caras esquecem do Garrincha ou fazem de sacanagem, mano. Garrincha não pode estar de fora de nenhuma seleção, seja do mundo e seja do Brasil, entendeu? O Garrincha é o maior jogador produzido no Rio de Janeiro. Zico está abaixo do Garrincha, entendeu? Então, assim, o Garrincha é o segundo maior jogador do Brasil. Só perde para o Pelé, porque a gente sabe que a história do Pelé é gigantesca. Tem muita gente que puxa saco do Pelé, então muita gente considera que o Garrincha seja o número 2. O Garrincha não pode estar de fora de nenhuma seleção. E a gente vê hoje a mídia forçando uma barra onde os melhores momentos do Zagallo foram no Flamengo. Num campeonato carioca de 2001, onde qualquer um que estivesse no banco do Flamengo iria chorar, iria vibrar, porque foi um gol antológico do Petkovic, já nos acréscimos, que deu um título que estava sendo perdido. O Flamengo estava perdendo aquele campeonato para o Vasco, tá? O resultado estava dando o campeonato para o Vasco, que já estava com uma mão na taça, mas o Petkovic bateu uma falta ali. Espírita acertou o ângulo do goleiro Elton e fez aquele gol que deu o título ao Flamengo. E aí você pega uma imagem do Zagallo ali emocionado, claro, com toda a situação. Até eu ficaria, se fosse técnico do Flamengo, sendo botafoguense do jeito que eu sou, até eu ficaria emocionado, porque foi uma falta espírita, algo que ninguém esperava que acontecesse, que o Petkovic fez, e o Zagallo estava extremamente emocionado com aquele título, que foi um título improvável. Aí a galera está pegando, o pessoal da mídia está pegando aqueles momentos ali do Zagallo, como técnico do Flamengo, para mostrar para todo o Brasil que o Zagallo era um cara muito ligado ao Flamengo, um cara que tinha um relacionamento muito profundo com o Flamengo, o que é uma mentira. É uma mentira. Apesar do Zagallo ter jogado no juvenil, ter começado sua carreira de futebolística no Flamengo, o Zagallo não tem vínculos muito fortes com o time da Gávea. Ele respeita,
Claro, ele já deu declarações que respeitam o Flamengo, que foi onde ele começou, onde tudo começou na vida dele no futebol, mas as raízes do Zagallo são alvinegras. É no estádio Newton Santos que o Zagallo tem uma estátua, tá? Na frente do estádio. Tem uma estátua do Zagallo lá. É no Newton Santos que há homenagens ao velho Lobo Zagallo. É a camisa do Botafogo que ele vestiu junto com Garrincha, Newton Santos e Didi, que ele honrou e que ele mais fez sucesso no futebol, no bicampeonato carioca, que era o campeonato um dos mais importantes da época. Então, a mídia vem tentando de todas as formas apagar o que o Botafogo tem de história, porque, claro, o orgulho do botafoguense não são os títulos, não são as conquistas, até porque desde 95 a gente não conquista um campeonato nacional, né? Então o que nós temos de orgulho é a nossa história, são os nossos jogadores, são os nossos craques que defenderam as nossas cores. E o que a mídia quer tirar de nós é o que temos, que é o orgulho dos jogadores que vestiram a nossa camisa. Então a mídia vem aos poucos aí apagando a história do Botafogo, apagando a memória das pessoas, dos grandes jogadores que vestiram a camisa do Botafogo, e hoje, claramente, a mídia transforma o Zagallo num flamenguista, que não é verdade, que não é o que aconteceu de verdade na história do Zagallo. Então, galera, é de entristecer, né? Eu fiquei, sinceramente, muito chateado com o tratamento que a Globo vem dando a essa cobertura da morte do Zagallo e associando o Zagallo ao Flamengo. Qualquer coisa que se fale do Zagallo, em primeiro lugar vem o Flamengo. Os 4 clubes se pronunciaram sobre a morte do Zagallo. Aí, o primeiro pronunciamento é o do Flamengo, né? O primeiro cara a falar é do Flamengo. As imagens são mostradas daquele Campeonato Carioca de 2001, né, do Zagallo ali emocionado. E também de desconstruir a camisa 13 do Zagallo, né? Estão repetindo que o 13 do Zagallo não era uma superstição. Por quê? Esse 13 do Zagallo associava a ele ao Botafogo, e todo mundo sabe que o Botafogo é um clube supersticioso, são torcedores supersticiosos. Então, essa desconstrução do 13 não ser uma superstição também desconstrói a imagem do Zagallo junto à imagem do Botafogo. O Zagallo, essa entrevista do Zagallo, ela vem sendo colocada na televisão massivamente, dizendo que o 13 é um 13 de junho de Santo Antônio, da esposa dele, que era devota, e pai, que não é uma superstição, né? Então, isso vem massificando na cabeça e desvinculando a imagem do Zagallo à imagem do Botafogo, o que é uma mentira, algo que não é verdade. Jorge Santana mandou mais uma mensagem aqui, Jorginho. Botafogo vai perder muito com a saída do Lucas Perry e do Adrielson. Será que com Baixo e Gatito vão dar conta? O Jorge, o Botafogo fechou com o John, que era do Internacional e pertencia ao Santos, estava no Valladolid, da Espanha, né? Acabou subindo junto com o time do Valladolid. Parece que é um bom goleiro, né? Esse John, que atuou pelo Santos, pelo Internacional, chega com boas credenciais e parece que ele que vai ser o titular. Eu, particularmente, gosto muito do Gatito. Acho que o Gatito deveria ter uma chance esse ano de 2024, até mesmo para se despedir. Parece que o Botafogo está aí já com o contrato do Gatito já encerrando, né? E seria um ano muito bom para o Gatito estar jogando ali e fazendo ali a sua despedida. Porém, o que conta contra o Gatito é a saída com os pés e com as mãos. O Gatito não tem uma boa saída de bola, ele não é tão rápido na saída de bola como era o Lucas Perry, é um jogador que tem dificuldade com os pés, e hoje o futebol entendeu que o goleiro precisa ser muito bom com os pés, precisa ter uma saída de bola excelente, e o Gatito, ele não se encaixa mais nesses requisitos. O Gatito é muito bom de bola trave, é muito bom pegador de pênalti, mas para esses novos requisitos que o goleiro precisa ter, o Gatito, ele não tem, né? Então o Gatito, ele perde nesse quesito, e parece que o John, que já fechou o contrato com o John, o Botafogo já aguarda o John, parece que o John vai ser o titular
para o ano de 2024. O Adrielson, nós não temos o Bastos como reserva do Adrielson. O Botafogo trouxe aí, está fechando com o Lucas Helter, né, que é o zagueiro que disputou o Campeonato Brasileiro pelo Goiás e pertencia ao Atlético Paranaense. Né? Eu tenho muita dificuldade de entender um jogador que pertence a um clube e se destaca no outro. Né? Tipo, ele se destacou no Goiás, que foi rebaixado, mas fez boas partidas. A gente vê que é um bom jogador, que tem saída de bola, mas ele não serviu para jogar no Atlético Paranaense, que me emprestou para o Goiás. E na hora do Botafogo negociar, o Atlético Paranaense endureceu, mas parece que o Botafogo conseguiu ali negociar e trazer o Lucas Helder. E o Botafogo tem um zagueiro que vem do Libertad do Paraguai, que está chegando aí. Eu vou ver o nome dele aqui para poder te falar, Jorginho. No caso, o Botafogo estava disputando com Fortaleza a contratação desse zagueiro, né, que é um paraguaio que estava jogando no Libertad. No caso, é o Alexander Barbosa, né? O paraguaio dá detalhes da proposta do Botafogo, que superou a do Fortaleza. E a gente vai estar aí aproveitando esse gancho aí, Jorge, que você falou do Gatito e do Bastos, e eu vou te respondendo aqui que o Bastos parece que não vai tomar a vaga do Adrielson, não será o Bastos. E a MLS também tem interesse na contratação do Cuesta, tá? Então parece que o Cuesta pode ser usado aí como moeda de troca nas próximas negociações do Botafogo. Aí, Jorge, aproveitando aí a tua pergunta, a gente vai falar aqui sobre o Alexander Barbosa, né? Alexander Barbosa deve chegar ao Rio de Janeiro na próxima segunda-feira, né, para se apresentar ao Botafogo. Lembrando que o Botafogo se apresenta amanhã, domingo, né? Então, esse zagueiro deve chegar aí na segunda-feira. O portal paraguaio o Futeboleiro deu mais detalhes da proposta do Botafogo, que superou aí a proposta do Fortaleza, que também tentou, né? O Botafogo aí atravessando o Fortaleza na contratação desse zagueiro. E esse portal aí paraguaio deu detalhes dessa negociação. Em fim de contato com o Libertad, Barbosa tinha acerto encaminhado com Fortaleza, mas o Botafogo conseguiu superar a proposta, segundo a reportagem. O Botafogo pagará 50 milhões de dólares, no caso 244 mil em luvas e salários, e cerca de 150 mil mensais, 150 mil dólares, no caso, o salário dele será de 732 mil reais mensais. Recapitulando, respirando, vamos lá, para você entender. O que o Botafogo ofereceu para esse jogador, o Barbosa, que o Fortaleza queria, mas o Botafogo foi lá e fez uma proposta muito superior. Cara, o Botafogo vai pagar 50 milhões de dólares, no caso 244 mil, em luvas e salário. O jogador que já estava em fim de contrato, não será necessário pagar pelo passe dele, né? São o tipo de contratações que o Botafogo adora, que é trazer jogador de graça. Então o Botafogo vai trazer esse jogador que está em fim de contrato com o Libertad e vai pagar somente luvas e salários desse jogador. O salário desse jogador gira em torno de 150 mil dólares, que dá 732 mil reais mensais. É uma boa grana e parece que tomara que zagueiro vale esse valor, né? Porque é um valor alto para zagueiro, um salário alto. E o Botafogo, com esse salário, acabou aí trazendo e vencendo a concorrência junto ao time do Fortaleza, né? Além do Botafogo e de Fortaleza, o Libertad também tentou renovar o contrato com o argentino, sem sucesso. O Cerro Porteño chegou a fazer umas sondagens, mas recuou após saber os valores envolvidos nas negociações entre os clubes brasileiros. Claro que qualquer time sul-americano que tentar atravessar um time brasileiro, qualquer negociação, vai perder pela situação econômica do Brasil, que é muito melhor do que dos nossos irmãos que nos cercam na América do Sul. Ele é um zagueiro canhoto de 28 anos e deve assinar o contrato por 3 anos com o Botafogo. Na última temporada pelo Libertad foram 44 jogos, com 6 gols e 2 assistências. Formado na base do River Plate, ele passou também por Atlético Rafaela, Defensa e Justiça e Independiente. Então esse é o zagueiro aí, o Jorginho, que o Botafogo está trazendo para poder aí substituir o Adrielson, que está no Lyon. Valeu? Respondendo aí a sua pergunta.
Acho que o Botafogo vai conseguir se virar bem com essas duas peças que estão chegando ao Botafogo aí para o ano de 2024. Vamos lá. O John Textor se pronunciando sobre aquele assunto que a gente estava falando ali atrás, da negociação entre Lyon, Lucas Perry e Adrielson. Ele respondeu pessoas que o indagaram no Twitter, hoje o Twitter se chama X, né? Então o John Textor se pronunciou no X após a venda de Lucas Perry e Adrielson pelo Botafogo para o Lyon e explica valores. Explica, como eu disse, que a compra foi só de 50%. Já dá uma melhorada, já dá uma tranquilizada, porém a gente não entende esses trâmites, a gente não entende o porquê só de 50%, mas a gente entende que o valor de 50% é justo por esses jogadores. A gente sabe que o valor de mercado não é o que foi pago pelo Lyon, o que dá uma tranquilidade para a gente. A gente pode entender aí que os valores não estão abaixo do mercado porque foram 50%. Dá um alívio, tal, mas vamos aqui continuar com a matéria aqui. John Textor se manifestou na noite de sexta-feira, né, no caso ontem, nas redes sociais, após a confirmação da venda do goleiro Lucas Perry e do zagueiro Adrielson para o Lyon da França. Citado um post de um torcedor do Botafogo, o empresário explicou a precificação. A dupla foi vendida por apenas 6,83 milhões de euros, que dá um total de 34 milhões e 400 de reais. Alguns jornalistas do X, o nome novo do Twitter, são conhecidos por... Isso aqui foi o que o John Textor respondeu, tá, ao usuário ali que acabou indagando ele. Abre aspas aqui para o John Textor. Alguns jornalistas do X são conhecidos por meias-verdades. Então, seja cético. Você está certo quanto à transferência entre dois clubes controlados pelo mesmo grupo. Estimamos o valor justo pela transferência e ajustamos conforme as características do negócio. Nesse caso, foi uma compra de apenas 50%, disse John Textor. O anúncio oficial pelo Lyon, clube francês, disse que 50% seria o percentual de lucro que iria para o Botafogo em uma eventual transferência. Os clubes não informaram o percentual dos direitos econômicos que foi negociado. A acionista da SAF Botafogo, John Textor, ainda mandou um outro recado. Abre aspas novamente para o John Textor. Se cada clube tem perdas contínuas, a Eagle Football está financiando essas perdas, investindo no futuro e construindo valor para cada clube. Então, de quem é esse dinheiro? Dizendo que o dinheiro é dele. Então, o John Textor ali assumindo que o dinheiro sai do bolso dele nessas negociações entre clubes do mesmo grupo, né? O post que John Textor compartilhou foi do torcedor Felipe Lima, que opinou no sentido de que o empresário não precisaria explicar os valores de uma transferência entre clubes de sua propriedade, desde que o Botafogo siga forte no mercado. É o que nós queremos, é o que nós desejamos, que o Botafogo, mesmo fazendo essas negociações malucas que ninguém entende, que ele seja fortalecido e que ele seja aí beneficiado por essas negociações, por esses trâmites esquisitos aí que o John Textor acaba assumindo toda vez que tira um jogador do Botafogo. Ano passado tivemos aí um problema com o Jefinho, a torcida não gostou dos valores que o Jefinho foi negociado, a torcida não entendeu muito bem no começo se era um empréstimo, o que foi dito que era empréstimo, e depois parece que o John Textor acabou aí caindo na real e pagando o valor justo pelo Jefinho, que vai voltar ao Botafogo nessa temporada 2024. Abrindo aqui aspas para o Felipe, que foi o usuário ali do Twitter, que acabou indagando o John Textor. Ele respondeu ao John Textor dizendo o seguinte: dinheiro para ele mesmo? Tem que explicar nada não. Segue o jogo. O importante é o Botafogo estar forte no mercado e com poder de investimento, como estamos vendo, escreveu Felipe, que teve a mensagem compartilhada por John Textor. Então, parece que ele deu ali uma explicação para a torcida sobre esses valores muito abaixo
que foram negociados por nossos dois jogadores que foram destaques no Campeonato Brasileiro e pegaram a seleção, né? Os jogadores que jogaram pela seleção no ano passado. O Adrielson com uma convocação e o Lucas Perry com 4 convocações, o que valoriza muito mais ali o jogador, valoriza muito mais o passe dos jogadores em questão que estão sendo aí negociados. Então, sendo dessa forma, metade do valor é justo, é tranquilo, metade foi pago. Então, o Botafogo tem metade, o Lyon tem metade. Numa futura negociação, o Botafogo terá direito a receber sobre essa negociação, o que vai engordar ainda mais o caixa do Botafogo. Temos aqui também uma notícia, vamos falar aqui do Luiz Henrique, né? O Luiz Henrique que realmente não vai continuar no Botafogo esse ano, né? As metas que foram estabelecidas para a contratação do Luiz Henrique provavelmente não foram batidas. O Luiz Henrique, no final do campeonato, que o Botafogo teve ali uma pífia entrega, né, de campeonato, o Luiz Henrique irritou a torcida, fez partidas muito ruins, e o jogo foi até o responsável pelo gol que o Botafogo tomou, quando ele tentou ali dar um passe de calcanhar, uma jogada de efeito, que acabou causando ali o gol do Cuiabá, né, o gol do Pita, um gol polêmico, onde o juiz acabou deixando passar, mas ali a origem desse gol foi marcada por uma firula do Luiz Henrique, que foi relacionado pelo Olympique de Marselha para jogar aí a próxima partida do clube francês. O Luiz Henrique que já voltou, né? E fala sobre o ano do Botafogo, né? E diz aí que foi o melhor ano dele em números, né, no Botafogo. O Luiz Henrique acabou aí dando uma entrevista e falando sobre o seu ano e o que aconteceu em 2023 na sua carreira, que para ele foi uma das melhores em números. Devolvido pelo Botafogo Olympique de Marseille, o atacante Luiz Henrique pode reestrear pelo clube francês já nesse domingo, na partida contra o Lusitanos, da 5ª divisão, fora de casa, às 10h30, pela Copa da França. Né? O Olympique tem esse compromisso aí pela Copa da França, e o Luiz Henrique está relacionado para essa partida. Pode jogar, pode voltar a fazer aí partidas pelo clube francês, e eu torço muito por ele, quero que ele faça muito sucesso na França, porque é um bom jogador, é um jogador habilidoso, um jogador de força, mas precisa aí ter um equilíbrio melhor dentro de campo quando ele tenta fazer uma jogada de efeito, né? Coisa que lá fora duvido que ele vai fazer, né? A primeira jogada de efeito que ele fizer, o técnico corta o pescoço dele, porque lá na Europa não é tolerável esse tipo de irresponsabilidade dentro de campo nas partidas importantes que são realizadas nos campeonatos europeus. Então, o jogador foi relacionado pelo técnico Gennaro Gattuso, que ainda não tem sua permanência assegurada. Segundo o GE, Luiz Henrique recebeu sondagem de 2 clubes brasileiros, né? Sondagens, então vamos lá. Em entrevista ao GE, Luiz Henrique classificou sua segunda passagem pelo Botafogo como a melhor temporada da carreira. O que você acha, torcedor? Vai lá no comentário, manda para mim aí no chat aí. Você acha que isso foi a melhor passagem do Luiz Henrique pelo Botafogo? É o que ele diz aqui. O que você acha do Luiz Henrique? Foram 59 jogos, 22 como titular, em 2023, 6 gols marcados e 4 assistências. Os números enganam, né? Porque o Luiz Henrique até deixou a gente, como torcedor, esperançoso em alguns momentos, principalmente naquela era caçapa ali, que ele foi mais aproveitado. Ele acabou fazendo ali alguns gols importantes e deu esperanças que poderia ser titular em algum momento. Mas sempre que ele ganhava a oportunidade de entrar jogando, ele acabava não correspondendo, né? O Luiz Henrique acabava não fazendo o que se esperava dele. Então, os números, eles enganam muito a situação ali do Luiz Henrique no Botafogo. A última temporada foi, abri aspas aqui para o Luiz Henrique, a última temporada foi a melhor da minha carreira em números. Defendi o Botafogo novamente, como da primeira vez, com bastante orgulho da camisa alvinegra. Sempre terei muito respeito por esse clube, afirma Luiz Henrique em entrevista. Quero dar sequência à boa temporada que realizei no Botafogo e ser importante na minha equipe.
Estou muito motivado para ser produtivo e me destacar, completou o jogador falando sobre o retorno ao Olympique de Marseille. Então, Luiz Henrique, que já está lá no Olympique, já pode fazer a sua reestreia pelo Olympique, já está lá falando sobre a sua temporada de 2023. Uma temporada que o torcedor do Botafogo queria esquecer, queria apagar da sua memória, porque foi uma temporada onde o Botafogo poderia ter saído com um título brasileiro que estava ali na sua mão, palpável, e o time, por motivos desconhecidos, acabou entregando o título. Eu tenho a minha teoria, que aconteceu com o Botafogo, posso causar polêmica, você pode não acreditar, você pode não aceitar, mas para mim a perda do título do Botafogo em 2023, ela tem muita influência externa do que acontece no mundo do futebol. Não acredito que o Botafogo perdeu a cabeça, não acredito que o Botafogo perdeu o psicológico, não acredito que o Botafogo se desmantelou nas mãos do Bruno Lage, não acredito em nada disso. Muitos dizem que o relacionamento entre jogadores e Bruno Lage azedou depois de um determinado momento, principalmente depois do jogo contra o Flamengo, onde o Botafogo perdeu um jogo até jogando bem contra o Flamengo, foi um jogo equilibrado, e o Bruno Lage, na entrevista, sem explicação alguma, acabou ali tentando entregar o seu cargo, né? Uma declaração muito infeliz do Bruno Lage naquele jogo que ninguém entendeu nada. Parece que dali em diante o relacionamento dele com os jogadores foi azedando, mas eu não acredito que esse seja o fator que fez o Botafogo perder o Campeonato Brasileiro. Para mim, há influência externa, coisas que a gente não sabe e que nunca vão ser ditas, porque pode ser coisa perigosa, até para a integridade física dos jogadores, para a comissão técnica, para quem estava trabalhando no Botafogo. Mas não foi dentro de campo que o Botafogo perdeu o título. Não foi. Para mim, Gledson, não foi. O Botafogo perdeu esse título por influência externa. Não sei se foi aposta, não sei se foi CBF, não sei se foram ameaças, mas o que aconteceu nesse Campeonato Brasileiro foi algo surreal, algo que sai do normal de qualquer time, de qualquer campeonato. O Botafogo, se ele não tivesse perdido 2 jogos, seria campeão. O Curitiba, que tomou um gol nos acréscimos dos acréscimos, né? E aquele gol contra o Santos de cabeça que o Botafogo tomou ali no finalzinho do jogo. Se o Botafogo ganha esses 2 jogos, o Botafogo seria campeão. Não precisava de muita coisa. Apesar de tomar aquela virada ridícula do Palmeiras, a virada ridícula contra o Grêmio, né? De ter consagrado novamente o Soares e de ter consagrado o Hendrick como grande jogador, o Botafogo acabou tomando ali resultados que não poderia. O Botafogo não poderia ter perdido aquele jogo para o Vasco. O Botafogo estava melhor no começo do jogo, né? O Botafogo não poderia ter empatado com o Bragantino Red Bull, um jogo que estava na mão, ganho, né? O Botafogo empatou aquele jogo, o Botafogo empatou com o Santos, o Botafogo empatou com o Cruzeiro dentro de casa, o Botafogo empatou com o Curitiba de forma medonha, né? São 4 jogos ali que poderiam trazer o título para o Botafogo, e o Botafogo acabou desperdiçando de forma surreal os resultados que estavam nas suas mãos para garantir o título. Então, repito, eu, Gledson, não acredito que o Botafogo perdeu esse título na moral, tá? Não acredito. Não acredito e ninguém vai me convencer. Não é papo de perdedor, não é show de perdedor, é porque eu não acredito mesmo que o Botafogo tenha perdido esse título na moral, tá? A gente teve essa semana aí também o Everton Ribeiro se apresentando ao Bahia, que é o Everton Ribeiro que foi alvo das investidas do Botafogo, porém o jogador não quer jogar em nenhum rival, prefere jogar na Bahia, né? Prefere ir atrás dos dólares do City do que jogar num grande clube e encerrar a sua carreira jogando num grande clube e talvez levando esse clube a um título, né, que seria o Botafogo. Seria histórico para a carreira dele, mas ele prefere não jogar contra o Flamengo. Ele que foi jogador do Cruzeiro, não teve essa frescura na hora de enfrentar o Cruzeiro e voltar para o Flamengo. Então, que seja feliz na Bahia e que se exploda para lá, junto com o time do Bahia. O Botafogo não precisa do Everton Ribeiro, que é bom jogador e ainda tem muito a render no cenário do futebol, né?
Então, galera, já tem aí mais aí 1 hora e 2 minutos de live, né? A gente falando aqui, e eu não vejo você lá no comentário, no chat, falando comigo, deixando aí o seu like e compartilhando. Galera, se inscreve no canal, faltou muito pouco, né, para a gente bater aí os 1.000 inscritos que o YouTube pede, né? O YouTube pede 1.000 inscritos, pede algumas horas também de visualização de vídeo, né? Então, a gente já batendo uma meta, já fica mais tranquilo. Então, eu peço para você que está aqui na nossa live, que se inscreva no canal, que faça parte desse canal Botafoguense e me ajude aí a chegar aos 1.000 inscritos, né? Falta muito pouco, né? Eu que fiz uma campanha aí no final do ano passado para chegar aos 500 e a gente ultrapassou esse número de 500 e hoje a gente tem um número muito legal, muito próximo desses 1.000, que são 868 inscritos, galera. Então, preciso aí basicamente de 32 inscritos para bater 1.000. Então você que está assistindo aí o canal, você que está assistindo a live, se inscreva, não custa nada, é de graça, não vai sair nada do teu bolso, você não vai pagar nada e vai ajudar o Gratidão DJ a chegar aos 1.000 inscritos para poder bater uma das metas do YouTube. Hoje nós temos 868, faltam apenas 32 inscritos para a gente bater aí a meta dos 1.000 e chegar aos 1.000, galera. Conto com a sua colaboração, conto com a sua ajuda para poder chegar aos 1.000 inscritos. Galera, nós passamos aí uma régua aí nos assuntos do dia, né, do Botafogo, do final de semana do Botafogo, né, um final de semana onde o Botafogo ele anuncia aí a volta do Jefinho, o Jefinho que vai brigar por posição com o Vitor Sá. Para a ponta direita aí, nós também estamos bem servidos, nós temos ali o Savarino, que está chegando, e temos aí também o Júnior Santos, que já é velho conhecido da torcida, e está ali, foi um dos poucos jogadores que se livraram nessa reta final de Campeonato Brasileiro. O Júnior Santos, né, e o Vitor Sá, junto com o Tietê, foram os caras ali que honraram a camisa do Botafogo até o final. O Danilo Barbosa, o Gabriel Pires também, né? Eu fico um pouco chateado de ver o Gabriel Pires saindo do Botafogo, porque eu até gostava do futebol dele, achava interessante toda vez que ele jogava e ele entrava com vontade e ele fazia ali um esforço tremendo para ajudar o Botafogo dentro de campo. Claro, o John Textor entendeu que não era interessante ficar com ele, não sei se por estratégia para manter o Benfica com um número alto de estrangeiros e não atrapalhar o Botafogo na contratação de algum jogador, mas para mim, um jogador que vai deixar saudade. E também eu gostava muito do Sauer, que acabou sendo negociado para a Turquia de forma inexplicável. O Botafogo precisando de jogador, o Botafogo se desfazendo de jogador com potencial. O Sauer que provou naquele jogo contra o Curitiba, no estádio Newton Santos, sob o comando do Bruno Lage, que podia ser útil. E a gente vai terminar aqui falando desse último assunto aqui, que é o Savarino, né? O Savarino que tem aí a contratação encaminhada pelo Botafogo, o Savarino que estava no Real Salt Lake dos Estados Unidos, né? O venezuelano que tem 27 anos, e os valores oferecidos pelo clube, que fará exame para assinar em contrato definitivo. O Botafogo aguarda aí a chegada do Savarino, mais um que vai ser integrado ao grupo depois da apresentação, que acontece amanhã. Então, nós temos aí o Savarino chegando para fazer exames, para poder ser incorporado ao nosso elenco, que vai disputar aí os campeonatos de 2024. A informação foi publicada inicialmente pelo Atlético, confirmada pelo GE. O atacante ganhou destaque atuando pelo Atlético Mineiro em 2020 e 2021. No Galo foi peça importante para o título brasileiro, o Savarino, que joga ali de meia para ponta. Foi justamente no time mineiro, onde trabalhou com o Alessandro Brito, o atual head scout do Botafogo. A indicação da contratação partiu do executivo e foi aprovada por John Textor, proprietário da SAF, e Thiago Nunes, que é o treinador da equipe. Eu vou falar também alguma coisa sobre o Thiago Nunes. Eu já, terminando essa notícia do Savarino aqui, a gente vai falar um pouco sobre o treinador do Botafogo.
Savarino marcou 11 gols, deu 4 assistências em 34 partidas pelo Real Salt Lake na última temporada da MLS. Acho pouco pela fragilidade do campeonato e que esse jogador disputou, né? A MLS é uma liga fraca e o Savarino fez muito pouco jogando pelo time do Salt Lake. Pelo Atlético Mineiro, o venezuelano fez 21 gols, distribuiu 19 assistências em 99 partidas. Né? O Botafogo aguarda a chegada do Savarino e a gente vai falar aqui um pouco sobre o Thiago Nunes. Eu, particularmente, quando o Botafogo contratou o Thiago Nunes, eu torci o nariz. Não acho um treinador de ponta. Não acho que o Thiago Nunes tem um perfil de um Luiz Castro ou de um outro treinador aí que seja um treinador mais vitorioso, um treinador que consiga ter dentro de campo possibilidade de mudança, né, dentro de um perfil, de uma determinada partida. Não gostei, sinceramente, não gostei da contratação. Torço por ele, torço para dar certo. Hoje é o nosso treinador, assinou o contrato, vai estar defendendo as coisas do Botafogo, mas a gente tem aí a notícia de que o Cuca foi absolvido, né, das acusações de estupro, sabe, daquele problema que ele teve na Suíça, e o Cuca hoje ele tem liberdade para trabalhar. Então, o Botafogo acaba aí perdendo a oportunidade de ter o Cuca de volta no seu elenco, de volta no clube, para treinar o Botafogo, onde ele prometeu que voltaria ao Botafogo e voltaria para ganhar título. E essa era a hora do Cuca voltar ao Botafogo, a hora da SAF, a hora que o Botafogo está com poder de compra, a hora que o Botafogo está com poder de barganha, e o Cuca teria jogadores melhores nas suas mãos do que na época das vacas magras. Então, eu acredito que esse seria um momento ideal para o Cuca estar voltando ao Botafogo, mas o Botafogo acabou aí fechando um vínculo, né, com o Thiago Nunes, e acredito que o Botafogo não vá se desfazer tão cedo do Thiago Nunes, e já algum clube do cenário brasileiro vai pegar o Cuca, vai pegar esse treinador, que não vai ficar muito tempo parado, não vai ficar muito tempo sem trabalhar no futebol brasileiro. Encerrando aqui, notícia do Corinthians. O Corinthians fechou o maior patrocínio master do Brasil, 360 milhões para botar aí a marca do patrocinador na sua camisa. No Corinthians tem o patrocínio maior do que Palmeiras e maior do que o Flamengo. O contrato será de 3 anos, com pagamento de 120 milhões por temporada. 360 milhões é um bom dinheiro e esse patrocinador vai botar aí a sua marca, a sua logo na camisa do Corinthians, que vai receber uma bolada. Né? O Corinthians que passa dificuldade, não paga jogador, dá dando calote no estado, na União, naquele estádio lá, que agora vai ser dado ao Corinthians pelo Cendedo, né? O Cendedo que voltou a ser presidente, com certeza vai dar ali facilidades ao Corinthians para administrar aquela arena, que é uma arena moderna, um campo muito bom e um estádio muito legal, onde o Corinthians não tem condições de bancar, de construir, mas acabou recebendo ali de presente do Cendedo o estádio, onde hoje ele manda os seus jogos. O clube chegou a um acordo com a casa de apostas Vai The Bet para um contrato de 3 anos no valor de 360 milhões. Contrato bem gordo, vai ajudar muito ali as finanças do Corinthians, que acabou de ter suas eleições definidas. Atualmente, Flamengo e Palmeiras possuem os maiores patrocínios do Brasil. O rubro-negro fechou o contrato de 2 anos com a PixBet por 170 milhões, no caso, 85 milhões por temporada. Já o Palmeiras tem contrato de 81 milhões fixos com a Crefisa, podendo chegar a 120 milhões com bônus por títulos em 2023. Né? Aqui eles não falam muito do Botafogo, da Parimed, que era o terceiro maior patrocínio, né, do Brasil, e acredito que com esse patrocínio aí do Corinthians, o Botafogo cai para 4º maior patrocínio do Brasil. Então, galera, essas foram as notícias do dia, esse foi o bate-papo do dia.
Agradeço a você aí que participou aí da nossa live, agradecer ao Jorge Santana, agradecer ao Fernando Santos, né, por estar aqui comigo, aqui participando aqui da live, estar fazendo presença, né? Agradeço aí a vocês por participar aí dessa live nesse sábado, sabadão, 8h44 da noite, a gente vai estar encerrando. Fernando, que é amigo lá do grupo do Fala Fogão, Fernando, que é do grupo lá da galera lá, gente, do Vitão, até esqueci o nome do cara, do Vitão, do Fala Fogão, galera boa lá do grupo. Eu dei uma saída do grupo porque eu queria descansar a mente de Botafogo, descansar a cabeça do Botafogo, o Botafogo que fez eu passar muita raiva, né? E eu acabei aí saindo de todos os grupos de Botafogo, de todas as menções de Botafogo, eu acabei saindo, acabei me despedindo, mas o Fernando aí, aquele abraço, Fernando que continua no grupo, Fernando que é participante assíduo do grupo do Fala Fogão, um cara que sabe muito de futebol, botafoguense raiz, né? É um cara que não é Nutella, né? Então, Fernando, aquele abraço. Um abraço também para o meu amigo Jorginho, que escolheu mal o time dele, né? O Jorginho é flamenguista, mas deu moral aqui no canal e esteve presente aí na live, galera. Um abraço a todos, um grande beijo, saudações alvinegras e fui, galera.